Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje começaremos com um cântico de louvor, antes de iniciar os ais. Capítulo 26, Cântico de Louvor. Naquele dia, este cântico será entoado em Judá. Temos uma cidade forte, Deus estabelece a salvação como muros e trincheiras. Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Ele humilha os que habitam nas alturas, rebaixa e arrasa a cidade altiva e a lança no pó. Pesas, pisoteio, os pés dos necessitados, os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu, que és reto, tornas suave o caminho do justo. Andando pelo caminho das tuas ordenanças, e esperamos em ti, Senhor. O teu nome e a tua lembrança são o desejo do nosso coração. A minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo o meu espírito por ti anseia. Pois quando se vêem na terra as suas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. Ainda que se tenha compaixão do ímpio, ele não aprenderá a justiça. Na terra da retidão ele age perversamente, e não vê a majestade do Senhor. Erguida está a sua mão, Senhor, mas eles não a veem. Que vejam o teu zelo para com o teu povo e se envergonhem. Que o fogo reservado para os teus adversários os consuma. Senhor, tu estabeleces a paz para nós. Tudo o que alcançamos, fizeste-o para nós. Ó Senhor, o nosso Deus, outros senhores além de ti nos têm dominado, mas só ao teu nome honramos. Agora eles estão mortos, não viverão. São sombras, não ressuscitarão. Tu os castigaste e os levaste à ruína. Apagaste por completo a lembrança deles. Fizeste crescer a nação, Senhor. Sim, fizeste crescer a nação. De glória te revestiste. Alargaste todas as fronteiras da nossa terra. Senhor, no meio da aflição te buscaram. Quando os disciplinaste, sussurraram uma oração. Como a mulher grávida prestes a dar à luz se contorce e grita de dor, assim estamos nós na tua presença, ó Senhor. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos à luz o vento. Não trouxemos salvação à terra, não demos à luz os habitantes do mundo, mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará à luz os seus mortos. Vá, meu povo, entre em seus quartos e tranquem as portas. Esconda-se por um momento, até que se tenha passado a ira dele. Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. A terra mostrará o sangue derramado sobre ela. Não mais encobrirá os seus mortos. A primeira coisa que me chama a atenção é que a salvação é estabelecida como uma cidade forte, com muros e trincheiras, e é necessário que as portas sejam abertas para que a nação que se mantém fiel entre. A reflexão que faço aqui é a seguinte: embora a salvação seja pela graça e não por obras, visto que jamais seríamos capazes de pagar o preço que Jesus pagou, ela também não é de graça. Ela é valiosa demais para que pudéssemos arcar com seu custo. Por isso Jesus ofereceu sua vida por nós. E por ser tão preciosa assim, precisamos fazer jus a ela, mantendo-nos fiéis por toda a vida. Não podemos pensar que a salvação é algo garantido só porque cremos em Jesus como Salvador. Costumo dizer que a graça não é de graça, ela é um direito que se concretiza só no fim. Quando passamos a crer em Jesus como nosso Salvador, assumimos o compromisso de nos tornarmos seus discípulos. E para nos tornarmos verdadeiros discípulos, precisamos mudar nossas atitudes, nossa forma de pensar, sentir, falar e agir. Devemos buscar a santificação até o último dos nossos dias. É a nação que se mantém fiel até o fim da vida que adentra os muros da cidade da salvação. Existe uma promessa para aqueles que confiam no Senhor e cujo propósito está firme. Ele nos guarda em perfeita paz, e essa paz não depende de circunstâncias, mas sim de estar alinhado à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se trata da ausência de guerras, mas sim da paz conquistada em meio ao caos, nas circunstâncias favoráveis e também nas adversas. É a paz perfeita do Shalom de Deus. Para aqueles que andam nos caminhos das ordenanças, o Senhor torna as veredas retas e suaves. E quando vivemos essa verdade, o mundo ao nosso redor aprende o que é a justiça. Capítulo 27, o livramento de Israel.
Naquele dia, o Senhor, com sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente tortuosa, matará no mar a serpente aquática. Naquele dia se dirá: cantem sobre a vinha frutífera. Eu, o Senhor, sou seu vigia. Régua constantemente e a protejo dia e noite, para impedir que lhe façam dano. Não estou irado. Se espinheiros e roseiras bravas me enfrentarem, eu marcharei contra eles e os destruirei a fogo. A menos que venham buscar refúgio em mim, que façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Nos dias vindouros, Jacó lançará raízes, Israel terá botões e flores, e encherá o mundo de frutos. Acaso o Senhor o feriu como aqueles que o feriram? Acaso ele foi morto como foram mortos os que o feriram? Pelo desterro e pelo exílio o julgam. Com seu sopro violento ele o expulsa, como no dia de rajadas do vento oriental. Assim será perdoada a maldade de Jacó, e será este o fruto da remoção do seu pecado. Quando ele fizer com que as pedras do altar sejam esmigalhadas e fiquem como pó de giz, os postes sagrados e os altares de incenso não permanecerão em pé. A cidade fortificada está abandonada, desabitada e esquecida como deserto. Ali os bezerros pastam e se deitam, e desfolham seus ramos. Quando seus ramos estão secos e se quebram, as mulheres fazem fogo com eles, pois esse é um povo sem entendimento. Por isso, aquele que o fez não tem compaixão dele. Aquele que o formou não lhe mostra misericórdia. Naquele dia, o Senhor debulhará suas espigas desde as margens do Eufrates até o ribeiro do Egito. E vocês, israelitas, serão ajuntados um a um. E naquele dia soará uma grande trombeta. Os que estavam perecendo na Assíria e os que estavam exilados no Egito virão e adorarão o Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Aqui o Senhor descreve como se levanta em favor de Israel, seu povo escolhido. Ele começa falando sobre o Leviatã, uma serpente marinha de tempos antigos, a qual acredito que faça referência à figura do inimigo de nossas almas. Depois relata como protege sua vinha, como cuida dela para que não lhe façam dano. Embora muitos tenham sido os opressores de Israel, nenhum deles sobreviveu. Um dia o Senhor perdoará o pecado de Jacó, e o sinal disso será a destruição completa da idolatria, dos altares e dos ídolos. Capítulo 28. Ai de Efraim. Ai daquela coroa situada nos altos de um vale fértil, orgulho dos bêbados de Efraim. Ai de sua magnífica beleza que agora é como uma flor murcha. Ai dos que são dominados pelo vinho. Vejam, o Senhor envia alguém que é poderoso e forte, como chuva de granizo e vento destruidor, como violento aguaceiro e tromba d'água inundante. Ele a lançará com força ao chão. A coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim será pisoteada. Sua magnífica beleza, localizada na cabeça de um vale fértil, é agora uma flor que murcha. Ela será como figo maduro antes da colheita. Quem o vê, logo o apanha e o come. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será uma coroa gloriosa, um belo diadema para o remanescente do seu povo. Ele será um espírito de justiça para aquele que se assenta para julgar, e força para os que fazem recuar o ataque na porta. E estes também cambaleiam pelo efeito do vinho, e não param em pé, por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada, estão desorientados devido ao vinho. Eles não conseguem parar em pé por causa da bebida fermentada. Confundem-se quando têm visões, tropeçam quando devem dar um veredito. Todas as mesas estão cobertas de vômito e não há um só lugar limpo. Quem é que está tentando ensinar? Eles perguntam. A quem está explicando a sua mensagem? As crianças desmamadas e a bebês recém-tirados do seio materno? Pois o que se diz é ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo, o qual dissera, este é o lugar de descanso. Deixem descansar o exausto, este é o lugar de repouso. Mas eles não quiseram ouvir. Por isso, o Senhor lhes dirá, ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Para que saiam, caiam de costas, firam-se, fiquem presos no laço e sejam capturados. Portanto, ouçam a palavra do Senhor, zombadores, vocês que dominam esse povo em Jerusalém. Vocês se vangloriam dizendo, fizemos um pacto com a morte, com a sepultura fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá,
pois na mentira fizemos o nosso refúgio, e na falsidade temos o nosso esconderijo. Por isso, diz o soberano, o Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro, aquele que confia jamais será abalado. Farei do juízo a linha de medir, e da justiça o fio de prumo. O granizo varrerá seu falso refúgio, e as águas inundarão seu abrigo. Seu pacto com a morte será anulado, seu acordo com a sepultura não subsistirá. Quando vier a calamidade destruidora, vocês serão arrastados por ela. Todas as vezes que vier, os arrastará. Passará manhã após manhã, de dia e de noite. A compreensão dessa mensagem trará pavor total. A cama é curta demais para alguém deitar-se, e o cobertor é estreito demais para ele cobrir-se. O Senhor se levantará como fez no monte Perazim, mostrará sua ira como no vale de Gibeon, para realizar sua obra muito estranha, e cumprir sua tarefa misteriosa. Agora parem com a zombaria, senão suas correntes ficarão mais pesadas. O Senhor dos Exércitos, falou-me da destruição decretada contra o território inteiro. Ouçam, escutem a minha voz, prestem atenção, ouçam o que eu digo. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Só fica abrindo sulcos e gradeando o solo? Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha as sementes do cominho? Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio e o trigo duro nas bordas? O seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Não se debulha o endro com trilhadeira e sobre o cominho não se faz passar roda de carro. Tira-se o endro com vara e o cominho com pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer pão. Por isso, ninguém o fica trilhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não o trituram. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Aqui o Senhor se refere a Efraim, que é Israel, o restante do território, exceto Judá, que se separou na época de Roboão. Vemos que é exaltada a conduta perniciosa daqueles que se deixam dominar pelo vinho e pela bebida fermentada, que não conseguem parar de pé e que se confundem em suas visões. Depois o Senhor questiona a quem estão tentando ensinar e faz menção à ordem sobre ordem e à regra sobre regra. Creio que aqui estão sendo apontados os religiosos que se julgavam mestres e donos da lei e que a interpretavam de maneira distorcida, criando uma série de regras inúteis que corrompiam os princípios e tornavam a lei impraticável. De tantas regras paralelas que foram criadas pelos homens, em oposição a esse ensino falho e hipócrita, o Senhor colocaria em si uma pedra angular para alicerce seguro, aquele guiado pela justiça e pelo juízo. Através dele, o pacto com a morte seria anulado e o acordo com a sepultura não subsistiria. Jesus seria essa pedra angular, a rocha segura que não faria tropeçar. Ele seria o sumo sacerdote derradeiro, aquele através do qual o sacrifício de animais seriam substituídos pelo sacrifício eterno do Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. No próximo vídeo, continuaremos falando sobre os ais. Eu te vejo no capítulo 29.